E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal. E aí, Tomé, faz tempo que eu não consigo me lembrar de como era a minha voz, porque realmente essa rinite tem me atacado e agora juntou uma gripe e tá complicado. Mas isso não vai me deixar de falar. E o assunto que eu vou falar hoje é um assunto que provavelmente você nunca ouviu falar. Mas antes de falar sobre o assunto, se inscreva no meu canal, dê um like aí, aperte nessa mãozinha que tá assim, ó, que aí você nos ajuda a promover o canal e chegarmos aos 1000 inscritos, que é a nossa meta até o fim do ano. Deixe também o seu comentário depois de assistir o nosso vídeo, sua opinião, interaja conosco. Pois é, vamos falar do assunto que é violência doméstica contra os homens. Pois é, eu falei que você nunca tinha ouvido falar, então possivelmente é um assunto novo para muita gente. Até porque é um assunto que tem sido falado no Brasil há pouco tempo. Mas nós vamos falar aqui. Espero mais um pouco que você vai saber sobre esse assunto, beleza? Você já leu alguma matéria no jornal sobre violência doméstica contra os homens? Algum portal aí da internet, jornalístico, já publicou sobre isso? Você já assistiu no jornal alguma matéria sobre esse assunto? Ou você já viu esse tema pairando, por exemplo, uma novela, uma série de TV? Possivelmente não. E creio que isso não é comum nós ouvirmos falar, porque há uma, de certa forma, há uma hegemonia em relação a alguns assuntos que a mídia pauta, né? Principalmente por causa de uma influência muito grande do movimento feminista no nosso mundo, no nosso meio. E eu não poderia me furtar a falar de um tema tão importante e para que as pessoas percebam e compreendam que há também um outro lado da história. Nós primeiro é preciso admitir que é fato que as mulheres são as maiores vítimas de violência doméstica no Brasil. E com certeza os dados são menores do que a realidade, porque boa parte das mulheres também não notificam as violências sofridas por seus maridos. Isso é fato, e eu não quero contestar essa realidade. Eu não quero desconstruir essa verdade. Isso é um fato. Nós somos contra toda e qualquer forma de violência. E falamos de violência aqui, não só apenas violência física, mas violência psicológica, violência emocional. E as mulheres realmente sofrem muito no Brasil e no mundo inteiro. Mas nós não podemos também nos furtar a trazer à tona, a informar você de que há uma violência cometida contra os homens. Não só no Brasil, mas no mundo também. Este é um assunto que tem sido debatido e trazido à tona recentemente no mundo e mais ainda no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, somente, salvo me engano, o ano passado, foi esse ano, que foi aberta a primeira casa, a primeira instituição, o primeiro lugar nos Estados Unidos para receber homens que são vítimas de violência doméstica. Então, para você ver que isso é algo que está sendo discutido, tratado com seriedade, recentemente no mundo. Se nos Estados Unidos essa casa, esse lugar de apoio foi criado há pouco tempo, no Brasil ainda nem se escuta falar sobre esse assunto tão importante. Vou deixar aqui no link um documentário para vocês assistirem, que eu já indiquei aqui, não sei se você já viu, que é The Red Pill, a pílula vermelha, que foi produzido por uma feminista que ao entender e tentar entender e conviver com homens que lutam contra o direito dos homens nos Estados Unidos, ela inclusive muda de ideia e ela abandona o seu feminismo. E vou deixar também aqui uma entrevista de uma pesquisadora brasileira que fez uma tese de mestrado, está fazendo doutorado na área de violência doméstica contra os homens. Alvin, Silvana Alvin, algo desse tipo. E aqui tá, eu vou deixar o link para uma entrevista dela, tá certo? Então, é muito comum nós ouvirmos falar da violência doméstica contra as mulheres. Pode parecer que não há uma violência cometida contra os homens. E pasmem, é uma realidade não só no mundo, mas no Brasil também, de que há sim violência doméstica cometida contra homens. Violência doméstica é tudo que é a violência cometida dentro do lar, tá? Por isso que é violência doméstica. Mas de forma geral, se a gente for pensar em violência cometida contra mulheres, porque na verdade a ideia de que tentam passar é de que o homem é violento por natureza, de que o homem naturalmente ele é propenso à violência e por isso ele maltrata mais, ele é mais violento. Ela é uma ideia muito propagada pelo movimento feminista e que infelizmente influencia muita gente. E eu quero trazer alguns dados aqui para mostrar para vocês que não é bem assim.
E um dado interessante, por exemplo, é que, para vocês terem uma ideia, a cada mulher que morre por uma morte violenta no Brasil, 13 homens são assassinados de forma violenta. Então esse é um dado interessante. Muito mais homens são mortos violentamente no Brasil do que mulheres, tá? O relatório do Disque Direitos Humanos, que recebe aí denúncias de maus tratos contra crianças e adolescentes, eles publicaram um estudo dizendo que em seus dados, dizendo que 48% da violência cometida contra crianças e adolescentes são cometidos por mulheres. Mulheres. Quase meio a meio aí. Uma pesquisa feita em 10 capitais brasileiras chegou à conclusão, e eu vou deixar o link para vocês verem aqui se tiverem interesse, de que essa pesquisa foi feita entre meninas e meninos, adolescentes e jovens, que 28,5% das meninas já cometeram violência contra o seu namorado, enquanto que 16,8% dos meninos também já cometeram violência contra suas namoradas. E aí, mais uma vez não, porque ali no dado anterior era 48% das mulheres, ou seja, quase metade. Mas no caso aqui dessa pesquisa feita em 10 capitais brasileiras, meninas, a pesquisa confirmou, eram ou são mais violentas do que os meninos quando estão namorando. Em alguns países, como Inglaterra, os dados são de que 38% da violência doméstica naquele país já é confirmadamente uma violência doméstica cometida contra os homens. No Brasil, infelizmente, nós não temos uma pesquisa séria, nós não temos dados em relação a isso. E aí, essa pesquisadora, ela tem tentado construir esses dados com muita dificuldade, porque se as mulheres têm vergonha de denunciar a violência, isso com certeza evoluiu muito e não há tanta mais vergonha assim, por causa das leis que amparam e protegem a mulher. No caso do Brasil, principalmente, a gente tem uma vergonha muito grande. Os homens dizem que há uma vergonha muito grande de denunciar a violência cometida contra si. E aí isso é um fruto de uma cultura, infelizmente, muitas vezes machista nossa, porque boa parte das vezes que esses homens vão denunciar na delegacia, e aí na entrevista da pesquisadora vocês vão ver isso, ela falando em alguns casos, quando se denuncia é motivo de chacota, é motivo de se ignorar o fato, é motivo de tirar onda com o homem, e isso cada vez mais inibe esse homem a denunciar essas violências. Mas se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver vários fatos, vários depoimentos de homens que sofreram agressões de suas mulheres, tanto física como verbal, e também agressões psicológicas, e um verdadeiro terrorismo psicológico. Mas no Brasil também os dados devem ser próximos a esses dos ingleses, dos norte-americanos, né? Mas infelizmente nós não temos dados. O que temos é uma realidade que muitas vezes é escondida, é ignorada, é motivo de chacota. E prova disso, eu vou passar aqui para vocês um videozinho mostrando uma experiência que foi feita na Inglaterra para justamente trazer essa discussão à tona. E o vídeo é um homem agredindo uma mulher para ver a reação da população que está ao redor. Olha só. Depois o homem fica mais agressivo, agarra e empurra a mulher. A indignação de quem assiste é evidente. Uma mulher de preto pergunta para o rapaz: "O que está de errado com você?" Logo, uma pequena multidão se aglomera em torno do agressor e ameaça chamar a polícia. Vocês viram como foi a reação? Elas não ignoraram a situação. Elas foram lá, tomaram as dores da mulher, censuraram a atitude do homem. Então isso realmente é o que deve ser feito. Mas vamos ver o que é que acontece quando a mulher está agredindo o homem. No ralo, a reação dos espectadores é constrangedora. Simplesmente começam a rir. A moça fica ainda mais empolgada e passa a agredi-lo com tapas e puxões de cabelo. E encontra uma audiência que acha tudo muito engraçado. Você viu como isso foi motivo de chacota? Como as pessoas riam, como as pessoas ignoraram o fato, consideraram até normal. Pois é, essa é uma realidade na Inglaterra, imagina no Brasil. E com certeza, pessoas já devem ter feito essa experiência, as reações foram as mesmas. E aqueles que sofrem a violência dizem que é isso que acontece quando eles relatam, quando eles falam para alguém, quando eles vão na delegacia, né? São motivos de chacota, mas isso é um assunto sério. Qualquer violência, ela deve ser motivo de censura, motivo de se tomar as providências. Mas infelizmente, como o assunto não é falado, é ignorado, as pessoas ainda levam para um lado de chacota, para um lado de brincadeira, um assunto que é muito sério. Quando aparece na novela, por exemplo,
uma mulher sendo agredida por um homem, é sempre num contexto em que aquela mulher está sendo abusada e gera revolta para quem está assistindo. Mas quando é o contrário, pode perceber, quando a mulher está agredindo o homem, dando um tapa na cara dele, algo desse tipo, o contexto é sempre um contexto para gerar na gente que está assistindo, e eu não assisto novela, mas às vezes que eu assisti, eu pelo menos não assisto mais, né? Já assisti, confesso, não assisto mais novela, mas perceba se não é. Ou até num filme ou numa série. Quando a mulher bate no homem, é num contexto em que faz a gente dizer assim, tá bem feito. Faz a gente concordar e estar do lado dela, como se ele merecesse aquela agressão. Não é verdade? E muitas vezes o homem não denuncia e às vezes nem se defende, às vezes do ataque, porque sabe que se for revidar, a culpa vai ser dele, né? Porque a lei vai estar sempre do lado da mulher. E às vezes por segurar a mulher, pode cometer algum hematoma no braço dela, enfim. E isso pode virar também o caso contra ele, sem falar que há muitos relatos de mulheres que mentem, que fazem denúncia falsa em relação à violência cometida contra elas. E isso não é novo na história da humanidade. Basta lembrar, por exemplo, da mulher de Potifar. Da mulher de Potifar que queria deitar com José rejeitou e ela lá cria uma trama, né, ficando com a túnica dele na mão, dizendo que ele a tentou violentar. Então, o falso testemunho não é algo novo na história da humanidade. Sempre existiu porque, de fato, o homem é mau por natureza, assim como a mulher também é mau por natureza, e vai sempre criar um contexto em que ela vai sempre tentar se vitimizar. E, infelizmente, as mulheres têm feito muito isso. Tem dado falso testemunho para criminalizar os homens. E assiste ao vídeo, assiste ao documentário de Red Pill, que você vai ver que isso é uma realidade muito presente nos Estados Unidos e não é diferente no Brasil. Enfim, vamos falar sobre o assunto. Eu vou deixar aqui o link do meu Instagram para a gente trocar uma ideia. E eu espero que você, homem, crie coragem de fazer denúncia contra a violência de mulheres cometidas contra você. Criem coragem. Vamos juntos, vamos falar desse assunto, porque é um assunto importante. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.